Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. É uma alegria estarmos na casa do Senhor para rendermos a esse Deus louvor, adoração, porque reconhecemos que Ele é o nosso Pai. Amém? É Deus de amor, de misericórdia e de graça. Abra sua Bíblia aí, por favor, Salmo 84. Vamos ler alguns versos aqui do Salmo 84. Diz assim, vamos ler os versos 5 e 6 e depois o 11 e o 12. Verso 5 diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Versos 11 e 12, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Glória a Deus, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te damos graças, porque tu és Deus de poder, Deus de misericórdia. Obrigado, meu Deus, por termos a liberdade de nos achegar à presença do Senhor. Obrigado por essa reunião, por esse tempo que o Senhor nos concede de estar aqui juntos para louvarmos, meu Deus, e também para sermos alimentados pelo Senhor. Queremos ouvir a Tua doce voz nessa noite, por isso eu lhe peço que o Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Meu Deus, que venha entrar pelos ouvidos, ó Pai, alcançar o mais profundo do coração para trazer transformação. Nós nos abrimos nessa hora, meu Deus, lhe pedimos que toda e qualquer resistência que houver na mente ou no coração, que saia em nome de Jesus, Pai, que estejamos abertos a ouvir a voz do Senhor. Dá-me graça do Senhor, pois eu preciso e dependo de Ti. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu querido. Júnior, por favor, aumenta o retorno aqui só um pouquinho. Queridos, todos nós passamos por problemas e por contrariedades. Se é ser humano e está vivo, uma certeza é essa, que vai se enfrentar problemas, vai se passar por dificuldades, a gente vai enfrentar contrariedades nessa vida. É impossível quem é ser humano não passar por esse tempo de vida sem contrariedade, seja em qualquer área da vida, área espiritual, área financeira, em negócios, em relacionamentos, de qualquer espécie de natureza, a gente está sujeito a enfrentar contrariedades, adversidades nessa vida. Quem nunca deitou e não conseguiu dormir, passou uma noite por vezes com o espírito entristecido ou atribulado, pensando o que eu vou fazer no dia de amanhã, como é que vai ser o meu dia de amanhã, porque eu não tenho uma solução para esse problema que eu tenho que enfrentar amanhã. Quem nunca passou uma noite assim, uma noite difícil, uma noite que o sono fugiu da cama e que por vezes a gente passou quase que a noite toda acordado? Quanto difícil é isso, quantas pessoas por vezes, desde a mais tenra idade, desde a infância já começam a enfrentar problemas graves, problemas difíceis. Outros às vezes só da fase adulta que começam a enfrentar maiores dificuldades na vida. Mas uma coisa é certa, o fato de você estar aqui hoje é uma prova de que você sobreviveu. Amém? E que não é qualquer coisa também que vai te fazer parar, em nome de Jesus, não é qualquer coisa não. Você está vivo, você sobreviveu. E sobreviver é o primeiro estágio para se poder crescer, para se poder desenvolver, para se poder progredir. E eu falo isso porque há pessoas que sucumbem frente às dificuldades da vida. Há pessoas que sucumbem. Há pessoas que, às vezes, só de receber um diagnóstico, já desistiu de viver. Uma má notícia, recebeu aquele diagnóstico ruim e se desesperou, quase que veio a morrer em razão não da enfermidade, em razão do diagnóstico ruim que ela recebeu. Nessa vida, meu querido, vence
quem sabe resolver problemas mais rápido possível. Vence quem consegue resolver os problemas da maneira mais rápida. Porque deixar problema acumular para o outro dia, ele acaba se tornando, problemas acumulados se tornam gigantes na vida da gente. E derrubar gigantes é difícil. É mais fácil tirar as pequenas pedras do que remover uma montanha. Então vence e vive melhor, e tem paz, e desfruta de um tempo melhor. Quem resolve os problemas de uma maneira mais rápida possível. E por vezes você fica questionando dentro de você, às vezes, porque, não, mas eu temo a Deus, eu sirvo ao Senhor, eu vou à igreja, eu venho à igreja, eu amo ao Senhor, mas a minha vida não tem deslanchado. Algumas coisas na minha vida têm estado presas. Os resultados não têm sido compatíveis com a minha busca. Aquilo que eu tenho almejado e desejado alcançar não está acontecendo na minha vida. De repente, esse seja um questionamento que você chegou aqui nessa reunião assim, trazendo ele ou ruminando ele contigo já há algum tempo. Por que de algumas coisas na sua vida que não estão desenvolvendo como você gostaria que elas desenvolvessem? Mas eu gostaria de te lembrar uma coisa, que se você consultar a história, seja a história bíblica ou a história secular do mundo, você verá que uma grande vitória veio depois de uma profunda derrota. Uma grande vitória veio depois de uma profunda derrota, depois de um tempo de muita dificuldade. A gente consegue ver isso, é possível ver na história de homens que marcaram a história do mundo, que logo após passarem por uma vergonha, que logo após passarem por um grande problema, por uma grande dificuldade, eles tiveram êxito, venceram e marcaram a história pelos feitos, por aquilo que eles alcançaram. Porque ao enfrentarem aquele momento de dificuldade, eles sobreviveram e venceram aquele momento de dificuldade, saíram dali mais amadurecidos, mais fortes, mais experientes, e aí o próximo problema que surgiu, eles passaram a olhar e não era mais um problema, era uma oportunidade de entrar para a história e marcar a história. Marcar a história. Os problemas a gente vence, e quando a gente tem essa perspectiva que o problema, ele não é simplesmente um problema em si. Quando a gente olha para o problema e vê o problema apenas como um problema, é porque de repente está faltando na gente, está faltando em nós o amadurecimento para poder enfrentar a situação. Está faltando o amadurecimento, mas ele virá. Com a graça de Deus ele virá. Amém? Porque é vencendo é que se vai amadurecendo, sabe? E a cada problema é uma oportunidade para entrar para a história, para marcar. E história que eu falo aqui não é um grande feito para marcar a história da humanidade, não. Para marcar a história da sua casa, para marcar a história do seu filho, para marcar a história da sua esposa, para influenciar o seu marido, para influenciar as pessoas que te cercam. Porque nós somos observados a todo momento, a todo instante pelas pessoas. As pessoas nos examinam, as pessoas nos olham. E a forma como reagimos aos problemas e às dificuldades, a gente tem a capacidade de influenciar ou positivamente ou negativamente quem está do nosso redor. Então, quando a gente enfrenta uma dificuldade, um grande problema, é uma chance, na verdade, uma grande oportunidade de nós vencermos e marcarmos a vida de alguém, influenciarmos alguém. Mas, repito, é importante vencer cada problema no seu dia. É importante, porque basta a cada dia o seu mal. Assim não diz a Bíblia? Basta a cada dia o seu mal. A Bíblia não diz que basta a cada dia o seu bem. A Bíblia não diz isso. Pois nem todos os dias, meu querido, você terá acesso à bondade. Nem todos os dias você terá acesso à bondade. Mas todos os dias você está exposto à maldade. Eu vou repetir. Nem todos os dias você terá acesso à bondade, mas todos os dias você está exposto à maldade. É todo dia que é dia de vitória? Não, não é, infelizmente não é todo dia que é dia de vitória. Mas todos os dias nós estamos sujeitos a enfrentar as dificuldades da vida. Então, nós estamos expostos à maldade, nós estamos expostos à dificuldade. E o dia mau, ele é necessário. Isso é uma grande certeza. Você sabe por quê? Porque no dia bom, no dia que está tudo bem, no dia que o barco está remando de vento em popa,
O dia bom a gente só vai aproveitar. O dia bom a gente vai só se deleitar, só gozar, somente usufruir. Mas é no dia mau, é no dia da dificuldade é que a gente cresce. É na dificuldade é que a gente amadurece. É na dificuldade que a gente amadurece. Quem por vezes, em momentos que recebeu, a gente vê isso na história, diversos momentos, aquela pessoa que recebeu a notícia do desemprego, a notícia da demissão, o desemprego bateu na porta dele, e a pessoa naquele momento de dificuldade ali falou, o que eu vou fazer? E aí ela sai da zona de conforto dela, e ela começa a ir, e a empreender, e a fazer coisas, e daqui a pouco a pessoa deslancha e vai por caminho e prossegue na vida e faz uma grande coisa, se torna relevante em determinadas áreas da sociedade. Eu conheço inúmeras pessoas que aconteceu isso com elas e que daí a pouco elas olham para trás e falam, nossa, graças a Deus que o meu patrão um dia me demitiu. Graças a Deus porque isso aconteceu. Graças a Deus porque aquela porta se fechou para mim. Porque Deus me deu graça e eu fui caminhando. Se aquela porta não tivesse fechado, eu não tinha aberto os meus olhos para poder procurar outra coisa. E hoje, onde eu estou, eu sou muito mais feliz do que onde eu estava. Mas por quê? Porque um dia a porta se fechou. Porque um dia a dificuldade bateu. A dificuldade chegou junto. A adversidade, a contrariedade aconteceu. Então ela é necessária, meu querido, para a gente poder amadurecer na fé, amadurecer no conhecimento do Senhor, amadurecer em experiências com o Senhor, amadurecer em relacionamentos, amadurecer em inteligência, em sabedoria. A adversidade ela é necessária para isso tudo. E hoje eu quero compartilhar contigo a história de um homem que ele é um exemplo de como lidar com a vida. Ele é um exemplo de como lidar com a vida, um exemplo do que fazer no momento de situação calamitosa. Um exemplo de que fé e inteligência, elas devem andar juntas para a gente poder ser próspero e poder ser abençoado nessa terra. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Neemias. E eu quero compartilhar aqui algumas coisas com você. Neemias capítulo 1. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias estava, nesse tempo aqui, Neemias ele estava escravo. Ele era um escravo na Babilônia e ele era um serviçal, ele era copeiro do rei. E é interessante que a gente vai ver aqui como é que pode um homem numa situação dessa, um homem que era um escravo, era um subalterno, estava numa situação, em uma posição social baixíssima, para não falar que estava no chão. Como é que hoje, 3.000 anos depois, esse homem consegue ainda ser exemplo para as nossas vidas? Olha só para você ver como é que esse homem, a relevância deste homem. O que ele fez que transformou toda a sua vida, que transformou uma nação inteira. Olha só, eu quero compartilhar isso com você. Nós estamos começando a conversar sobre um homem escravo. E eu já disse que esse homem foi exemplo do que fazer no dia da dificuldade, exemplo de como lidar com a vida, exemplo do que fazer no dia da calamidade, exemplo de que fé e inteligência devem andar juntas. Nós vamos extrair isso tudo aqui a partir da vida de Neemias. Não se esqueça, de um escravo, Neemias, portanto, ele era escravo nesse tempo aqui. E o interessante é que quando Neemias ouve essa notícia, quando ele recebe essa notícia, ele chorou. A Bíblia fala que ele ficou extremamente triste e ele chorou por alguns dias.
E é interessante a gente observar, porque nós conhecemos a história de Neemias. A gente sabe dos feitos, da situação em que ele estava e para onde ele foi. Mas nesse momento aqui, ele só tinha a dor para poder lidar. Nesse momento aqui, ele só tinha que lidar com a dor do momento, porque o homem, ele não consegue ver o amanhã. O homem não vê o amanhã, mas Deus vê o amanhã. Deus conhece o nosso amanhã. Mas nesse momento aqui, Neemias só tinha que aprender a lidar com essa dor que ele estava. Com essa contrariedade, com essa má notícia que chegou para ele e que ele estava causando tanta dor no coração. Tudo começa com uma má notícia que ele recebeu. Tudo começou. Essa história de Neemias começou com a má notícia que ele recebeu. E as más notícias, elas fazem parte da nossa vida. Corriqueiramente a gente recebe más notícias. Alguém que traz uma informação ruim, a gente se depreende com situações que nos tomam de sobressalto. Meu Deus, como é difícil receber uma notícia ruim. E notícias que elas por vezes têm o poder de nos desnortear. Sabe, aquela notícia que você recebe e que você até balança assim, ou às vezes tem que até sentar, porque parece que as pernas dão meio que uma baqueada de tão ruim que é a notícia. As notícias, por vezes, elas têm essa capacidade de nos desnortear. São notícias que frustram, que desanimam, que matam a esperança, que roubam a nossa paz. Más notícias, como é ruim, como é difícil lidar com más notícias. Mas ao saber essa má notícia, a gente vê aqui que Neemias, ele não saiu contando para as pessoas. Neemias, ele não saiu correndo, gritando no meio da rua e lastimando. Porque a minha cidade natal está dessa e dessa maneira. Não, a gente não vê isso no comportamento de Neemias. A gente não vê. A gente vê aqui Neemias um comportamento e a tomada de algumas atitudes completamente diferentes. E é sobre essas atitudes que Neemias tomou que eu quero compartilhar com você nessa noite, para servir de instrução na sua vida, para que você também tome atitudes certas nos momentos de más notícias, nos momentos de dificuldade. Neemias tomou 4 atitudes que transformaram o futuro da sua vida e o futuro de uma nação inteira, de acordo com o comportamento que ele teve, com as atitudes que ele tomou. Eu gostaria de compartilhar isso aqui com você nessa noite. A primeira atitude que eu vejo aqui na vida de Neemias é que ele soube trabalhar as dores da vida. Ele soube trabalhar as dores da vida. Ao receber a má notícia, ele para começar a assimilar. Ele para. Porque está aqui registrado no verso que ele se assentou e chorou por alguns dias. Ele parou para poder assimilar essa dor. E isso é importantíssimo porque todo ser humano que age debaixo de dor, ele vai errar. Todo ser humano que age debaixo de dor vai errar, porque na verdade ele não vai agir, ele vai reagir. Ele vai reagir, não vai agir. E essa reação, ela quase sempre são reações ruins. São tomadas de atitudes ruins que a gente faz na vida. As reações, debaixo de dor, você de repente faz coisas que você não faria em um momento normal da vida. Debaixo de dor, você faz coisas, ou você fala coisas, que de repente não faria se estivesse tudo bem. Você já se deu conta disso? Em momentos de grande estresse na sua vida, que você falou um negócio que se arrependeu, falou, nossa, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter falado daquela maneira. Nossa, mas para que eu tomei aquela atitude? Debaixo de dor, debaixo de forte emoção, a gente tem grande tendência de errar. Grande tendência de tomar decisões erradas, de fazer coisas erradas, de reagir de maneira errada. Por isso, trabalhar a dor, ela é extremamente importante. E trabalhar a dor, meu querido, isso é coisa que a gente tem que fazer. É coisa do homem. Isso não é coisa de Deus. Perdoar é uma coisa que você tem que fazer. Deus não vai perdoar quem te magoou. Deus não vai perdoar quem te magoou. É você que tem que perdoar. Sou eu que tenho que perdoar. É eu que tenho que abrir o coração, eu que tenho que tomar a decisão de liberar perdão.
É eu que tenho que tomar essa decisão de liberar perdão a quem me feriu, a quem me causou mal. E a gente sabe, por exemplo, que a ausência de perdão é lastimável para a vida do cristão. A ausência de perdão significa fechar as comportas do céu, cessar a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Porque o Senhor vai deixar de abençoar aquele que não libera perdão. É necessário abrir o coração, porque onde fica instalada a mágoa, ela cria raiz de amargura, e isso só vai piorar, só vai causar mal na vida. Precisa se liberar perdão. A ausência de perdão é algo extremamente grave na vida do cristão. Deus não vai arrancar, meu querido, por exemplo, esse sentimento de dor, que por vezes possa estar dentro do seu coração em razão de algo ruim que alguém lhe fez. Deus não vai arrancar esse sentimento de dor. Quem tem que decidir arrancar isso é você. Quem tem que decidir expulsar isso de dentro do coração somos nós. Somos nós que temos que decidir isso, porque sofrer é uma opção. O Espírito Santo, ele conforta, ele ajuda, ele anima, ele fortalece, ele levanta, mas depende da decisão minha de querer abrir para ele. Porque você conhece gente que fica remoendo mágoa e problema durante anos? E você já viu o que acontece com uma pessoa assim? Sabe? Aquela pessoa que tem 20, mas tem o rosto de 40, o rosto de 50, tem 30, mas parece que tem 60, porque envelhece, porque causa mal, porque por dentro está ruim, e um coração ruim, um coração machucado, ele reflete no rosto. Um coração alegre formoseia o rosto, e um coração triste, doído, machucado, o que ele vai fazer? Ele vai refletir também no rosto, vai refletir na aparência da pessoa, vai refletir. Então, o sofrer é uma opção. É uma opção. Então, trabalhar a dor é essencial para tomar essa postura de liberar perdão, de tirar aquilo que precisa de ser tirado. E tem gente que, por vezes, passou por coisas piores do que aquilo que você está enfrentando nesse momento. E cresceu 10 vezes mais, e já avançou, e de repente você está sentado chorando por um problema que não é tão grande assim. Porque a gente tem a capacidade de maximizar os nossos problemas, achar que os nossos são os maiores problemas, que as maiores dificuldades somos nós que estamos passando, que o nosso problema é maior do que o do outro, quando na verdade não é. Por vezes a gente levanta a cabeça quando está enfrentando um problema e olha para o lado e fala, nossa, ele está com um problema maior do que o meu. De tanto que a gente às vezes só fica olhando para, maximizando aquilo que está acontecendo na vida da gente. É necessário, meu querido. É necessário tomar essa atitude de trabalhar a dor para poder amadurecer. Saber administrar más notícias. Isso é uma função nossa. A gente não pode pretender transferir isso para Deus. Guarde isso. Trabalhar as más notícias, saber trabalhar a má notícia é uma função minha e é uma função sua. O Espírito Santo, ele fortalece, ele anima e ele ajuda. Mas quem decide virar a página é você, sou eu, que decidimos virar a página da nossa vida. Uma outra coisa que a gente vê aqui na vida de Neemias e que ele fez foi clamar ao Senhor. A Bíblia diz que primeiro ele se assentou, chorou por alguns dias e esteve jejuando e orando. Jejuando e orando. Essa história aqui de Neemias, ela começou 52 dias antes dele se tornar governador de Israel. 52 dias antes. A má notícia chegou 52 dias antes de uma grande vitória na vida de Neemias. Mas Neemias, ele não sabia que 52 dias depois, ele estaria em um lugar de honra. Neemias não sabia disso. Naquele momento, ele só tinha que trabalhar a dor que ele estava sentindo. Ele não tinha a capacidade de ver lá na frente. Mas Deus via o futuro. Deus já sabia o que ia acontecer lá no futuro. Deus tudo conhece, Deus tudo sabe. Mas nesse momento ele só tinha que trabalhar. E após receber aquela má notícia, Neemias trabalhou a dor e recorreu ao único que podia fazer alguma coisa por ele, que é o nosso Deus. O nosso Deus que é socorro, o nosso Deus que é abrigo, o nosso Deus que traz refrigério na hora da angústia. Amém, meu querido? O Deus que trabalha por nós, o Deus que peleja por nós, o Deus que é o nosso sustentador, que é o nosso Pai, que é o nosso amigo,
que é o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz. O tempo de passar, meu querido, pelo vale de Baca, ele vai chegar. Ele vai chegar na sua vida em algum momento, se ele não já chegou, ou ele já chegou algumas vezes, eu tenho certeza que já passou por alguns vales na sua vida, e se não passou, eu quero te dizer que você vai passar. O tempo de passar pelo vale de Baca, ele chegará, isso é certo, mas graças a Deus, porque como nós lemos ali no Salmo 87, o Senhor Deus, ele é um sol e escudo. O Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor Deus dá graça e glória. O homem que põe nele a confiança não é desamparado. O homem que põe no Senhor a sua confiança, ele não é desamparado. E a gente vê isso de uma forma muito clara no Salmo 34. Salmo 34 é uma palavra de Davi maravilhosa. Alguns versos aqui, onde ele fala, olha, em momentos em que ele estava em grande angústia, passando realmente por um vale de Baca na vida dele, ele fala: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Verso 4, verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, provai e vede que o Senhor é bom, provai e vede, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à voz do seu clamor. O verso 17, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Meu querido, o vale de Baca, ele é certo na minha vida e na sua, mas nós temos um Deus a quem clamar, e Neemias fez isso nesse momento. Ele se prostrou e foi clamar ao Senhor: Deus, intervenha nessa situação, Deus, muda a minha sorte, Deus, trabalha, Deus, transforma isso, meu Deus, seja socorro do Senhor, seja socorro, venha entrar com provisão do Senhor. Imagina o clamor de Neemias, e Deus teve misericórdia, e Deus respondeu, e Deus agiu, porque a gente conhece a história de onde ele estava e para onde ele foi. Mas uma terceira coisa que eu aprendo aqui na vida de Neemias é que ele soube agir com inteligência estratégica. Ele soube agir com inteligência estratégica. Neemias trabalhou a dor e clamou a Deus, e depois ele voltou a trabalhar. Ele voltou para o seu serviço. Ele não ficou sentado chorando, ele não mandou atestado médico de 10 dias, de 30 dias para o rei, não. Ele voltou para a sua função, para o exercício da sua função. E o rei percebeu a tristeza dele. Acompanhe comigo no capítulo 2, no verso 1 e 2 diz isso: sucedeu, pois que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tornei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o seu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi em grande maneira. O rei percebeu no rosto dele, e Neemias teve medo. E Neemias teve medo porque ele era escravo, ele era um serviçal, e o rei tinha poder de mandar matá-lo. Ou chamar o gerente: aqui, troca esse copeiro para mim, porque eu não quero olhar para a cara de um homem que está com a cara amarrada, não. Um homem triste para mim, vai para longe. Ele poderia dispensar, ele poderia matar, ele poderia fazer qualquer coisa. E isso trouxe um certo receio naquele momento ali a Neemias. Neemias realmente teve um certo receio, um certo medo. Mas olha só, meu querido, ao invés de tomar esse tipo de atitude, o que o rei fez? O que o rei fez? Ao invés disso, o rei se preocupou com aquele escravo. O rei se preocupou com o escravo. E sabe o que eu aprendo com isso aqui também? Eu quero abrir um parênteses aqui nesse ponto para poder te lembrar que quando você é o melhor naquilo que faz, ninguém te deixa de lado. Quando você é o melhor naquilo que faz, ninguém te deixa de lado. Quando você faz com zelo, quando você faz com amor, quando você se empenha, quando você faz com dedicação, as pessoas que estão do seu lado notam, e ninguém abandona, ninguém deixa de lado, porque você é valorizado, porque valorizam aquilo que você faz. E seja em qualquer área, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na igreja, onde for, aquilo que se faz bem feito, aquilo que se faz com zelo, com cuidado, com atenção, quando você é melhor naquilo que faz, ninguém te deixa de lado. Isso é um princípio, e princípios, quando são obedecidos, eles se tornam em promessas, e a gente
tem o prazer de ser abençoado através das promessas que se cumprem na vida da gente. Fechando esse parênteses aqui, Neemias então ele disse ao rei, a partir do verso 3 aqui, acompanha aí, e disse ao rei: viva o rei para sempre, como não estaria eu triste no meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? Neemias vem falar para o rei: rei, como é que eu não vou estar triste? A minha casa de morada, a minha cidade natal está toda destruída, os muros, a cidade está totalmente destruída, arruinada. Isso está entristecendo o meu coração, isso está me consumindo por dentro. Ele fala com verdade. Neemias teve a coragem de agir, a coragem de falar que estava tudo em ruínas. E o rei diz para Neemias aqui no verso 4, o que você quer que eu te faça? O rei olha e fala isso para ele, fala para um escravo: o que você quer que eu te faça? E neste momento, aqui no verso 4, a gente vê isso, quando ele fala o seguinte: e o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Neemias voltou a orar novamente. Neemias voltou a clamar novamente. Meu querido, a oração, ela é uma arma poderosa demais. A oração é uma arma poderosíssima que nós temos à nossa disposição para poder entrar no mundo espiritual e ver as coisas no sobrenatural se moverem a nosso favor. É uma arma poderosa que a gente não tem a completa noção do poder disso. Por quê? Porque o nosso Deus, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. O Senhor fala e as coisas acontecem. E através da nossa oração a gente tem a liberdade de chegar a esse Deus e clamar. E mais do que chegar e clamar, ter a certeza de que Ele nos ouve. Ter a certeza de que Ele nos ouve, porque a Bíblia nos garante isso. A Bíblia diz que a gente deve entrar com confiança perante o trono da graça, para alcançarmos misericórdia em tempo oportuno, assim diz a palavra do Senhor. Mas se Neemias, eu repito, não tivesse trabalhado a dor e pedido orientação do Senhor sobre o que fazer, a forma de falar, a forma de conversar com o rei, a ajuda de Deus quando surgisse ali aquela grande oportunidade, se ele não tivesse trabalhado o problema, pedido a ajuda de Deus, na hora que surgisse aquela grande oportunidade, certamente ele teria errado. Certamente Neemias teria perdido aquela grande oportunidade que estava diante dele ali, que era clamar ao rei, pedir ao rei que fizesse algo em favor do seu povo. Ou a forma de pedir talvez teria sido errada. Naquele momento, Neemias, ele apresentou aqui um planejamento estratégico sobre o que ele queria fazer. Ele sabia o que ele queria e aonde ele queria chegar. Ele sabia o que ele queria fazer e aonde ele queria chegar. Esse era o planejamento estratégico de Neemias. Ele sabia, ele estava com o coração já tudo estabelecido. No verso 5 diz assim: e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Olha só, a coragem desse Neemias. Ele estava pedindo para o rei que destruiu a cidade, que havia destruído a cidade dele, levado todo mundo prisioneiro, ele estava pedindo para o rei para me permita voltar lá e reconstruir a cidade. Meu querido, isso é uma marca, a gente vê aqui na vida de Neemias, essa marca de coragem, essa marca de ousadia. Sem coragem, sem ousadia, a gente fica parado, estagnado. A gente não consegue ir adiante, a gente não consegue progredir. E Neemias traz um grande exemplo para a gente aqui a respeito disso. E nesse momento aqui ocorre a intervenção divina. Nesse momento, quando ele faz esse pedido, ocorre a intervenção divina. Deus intervém para poder trabalhar no coração do rei a favor de Neemias. Deus interviu para que ele achasse graça perante o rei. Ele achasse graça. No verso 6 diz o seguinte: então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu o dia em certo tempo. E aprove o rei em enviar-me. Neemias achou graça perante o rei, meu querido. Essa mesma intervenção divina aqui, Deus fez também na vida de José. Você se recorda?
quando ele, prisioneiro, foi apresentado perante Faraó para poder interpretar um sonho, e ali ele interpreta o sonho de Faraó. Faraó poderia ter batido nas costas dele e falado: muito obrigado, segue reto, porque eu tenho meus administradores aqui, eles vão gerenciar esse negócio e nós vamos fazer tudo acontecer? Poderia. Mas o que aconteceu naquele momento? Deus interviu e fez com que José tivesse graça perante Faraó, e Faraó o colocasse, o retirasse daquele lugar, daquela situação em que ele estava, e o colocasse no lugar de honra, para ele poder administrar todo um país, todo o Egito daquele tempo. A intervenção divina. Nesse momento, Deus agiu. Nos versos, e aqui no capítulo 2, versos 6 a 9, a gente vê Neemias implementando a sua estratégia, aquilo que ele pede. Olha só, acompanha aí comigo, o verso 6 eu já li, o verso 7. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei as deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vinham os governadores além do rio, e deles as cartas do rei, que o rei tinha enviado comigo, e o rei tinha enviado comigo os chefes dos exércitos e cavaleiros. Neemias expõe tudo aquilo que estava no seu coração, e expõe a sua inteligência estratégica. Ele apresenta o seu plano, aquilo que ele queria fazer, aquilo que ele queria agir. Ele soube pedir, ele soube o que pedir, e ele soube como pedir. Como pedir? Ele pediu instrução certamente a Deus, porque ele fala ali que orou, e Deus agiu com graça e deu esse discernimento a ele, para que naquele momento ele pedisse, e pedisse certo, pedisse correto. E uma última conduta, uma última postura que eu vejo aqui também, que eu quero compartilhar contigo nessa noite, na vida de Neemias, é que ele soube administrar de maneira efetiva. Quando chegou em Jerusalém, aí a gente, se continuarmos lendo aqui ao longo do capítulo 2, no capítulo 3, quando Neemias chega em Jerusalém, ele distribui funções, ele delega funções e distribui serviços e funções para que todo mundo pudesse agir, para que todo mundo pudesse, todos aqueles moradores que lá estavam, trabalhassem ali na reconstrução da cidade e na reconstrução dos muros. E em 52 dias ele reconstruiu todos os muros da cidade. Essa foi a distância, 52 dias, entre o tempo da escravidão e o tempo em que ele se tornou governador de Israel naquele momento ali. Logo, mas é interessante a gente perceber, e aqui a gente já entra pelo capítulo 4, que logo os inimigos se levantam. Voltaram a se levantar, ele voltou a enfrentar adversidades, ele recebe novamente más notícias, ele recebe novamente, se vê novamente diante de situações difíceis. Os inimigos se levantam para poder impedi-lo de agir, e a gente vê que muitas são, o verso lá em Salmo 34 diz, como a gente leu aqui, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Deus é Deus de misericórdia. Os inimigos se levantaram, mas Deus deu a ele graça para poder vencer. A administração efetiva implica também em não se distrair com coisas que vão te afastar do objetivo. A administração efetiva implica também em não se distrair, e aqui a gente vê nos versos 3, no capítulo 4, a gente não vai ler, Sambalat e Tobias se levantando e chamando Neemias: ô Neemias, para o que você está fazendo aí, desce aqui para a gente poder conversar. E Neemias profere aquela célebre frase: olha, eu não vou parar, eu não tenho tempo para poder parar, eu estou fazendo uma grande obra, eu não tenho tempo para poder me distrair com coisas que vão me tirar do meu objetivo. Eu não quero me afastar daquilo que está no meu coração, daquilo que eu propus a fazer. Sabendo que, e no capítulo 4 também a gente vê que, sabendo que os inimigos planejavam atacá-lo, primeiro os inimigos tentaram distraí-lo, como não tiveram esse, eles planejaram em atacá-lo, atacar toda aquela província ali, naquele momento. E eles, sabendo disso,
ele toma providência de colocar uma espada na mão de cada um dos homens que estavam trabalhando na reconstrução. E aí ele torna o homem pedreiro e soldado ao mesmo tempo. Pedreiro e soldado, para que pudesse trabalhar na construção e pudesse estar vigilante quanto aos inimigos que ameaçavam se levantar. Capítulo 4, verso 17, a gente vê essa providência de Neemias. Mais uma vez, em 52 dias, Neemias concluiu, meu querido, essa obra. Neemias acabou. Muitas coisas, por vezes, que Deus colocou em nossas mãos, a gente perde porque a gente não sabe administrar. Muitas coisas a gente perde porque a gente não sabe administrar. Administrar relacionamentos, empregos, projetos, a gente perde. Eu quero terminar essa palavra aqui dizendo isso nessa noite para você, que Deus trouxe aqui para você entender que é necessário superar as dores da vida, superar as más notícias da vida, aprender a trabalhar e superar isso tudo. É preciso buscar do Senhor socorro no momento de dificuldade para poder clamar pela intervenção sobrenatural do Senhor. Isso a gente consegue através da prática da oração, através do clamor. E é preciso desenvolver inteligência estratégica. E é preciso administrar com eficiência aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. A gente tem que buscar isso do Senhor, meu querido. Porque Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus que age, Deus é Deus de poder. E Ele tem o melhor para nós. Você acredita nisso? Amém? Recebe essa palavra nessa noite. Peça ao Senhor, meu Deus, me ajude a trabalhar aquilo que precisa de ser transformado dentro do meu coração. Eu preciso de superar as dores, me ajuda a superar as más notícias da vida, aquilo que se levantar contra mim, me dá sabedoria, me dá discernimento, me ajude a entrar, a agir de maneira correta, a fazer as coisas de maneira certa, para que eu possa viver em paz e que eu possa ter bênção do Senhor concretizada sobre a minha vida. Feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus, te damos graças, Pai, pela palavra do Senhor. Obrigado pela tua instrução. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra nos revela, ó Pai, grandes estratégias para a gente poder ser bem sucedido na vida. E em nome de Jesus, eu lhe peço que a bênção do Senhor, meu Pai amado, possa ser derramada sobre a vida de cada um desses queridos aqui, que o teu Espírito Santo possa fortalecer, animar, ajudar, orientar, meu Deus, para que na caminhada da lida diária, possam superar, meu Pai, as dificuldades, meu Pai, e terem êxito, e terem a vitória do Senhor, meu Deus, sobre os levantes do maligno, sobre as dificuldades da vida. Abençoa, fortalece, abre portas, intervém no mundo espiritual, dá estratégia, dá sabedoria e discernimento. É o que eu lhe peço em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, amado.